Então vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um novo episódio do nosso podcast, tá? Nessa semana, estamos de volta com a nossa querida co-host, convidada, corretora sincera. E aí, corretora? Olá, olha eu falando mais uma vez aqui. Sentiram falta de eu interromper você no episódio passado, sabia? Mandaram melhoras pra sua avó. Eu falei que sua avó não tava bem. Obrigada. Ela tá melhor, né? Tá. Tá bom, então beleza. Feedbacks do episódio passado, eu esqueci, desculpa, é que eu tô meio fora do horário hoje, desculpa, mas semana que vem tamo aí, fica tranquilo. Mas se você quiser mandar um feedback, porque eu respondo todos, embora esqueça de comentar no episódio, podcast@visualmodo.com ou no Instagram do @visualmodo, no Twitter, no Facebook, no Telegram. Não, no Telegram não, desculpa, não tem. Mas ó, eu tô falando aqui, não falei o tema do episódio de hoje. Qual é o tema do episódio de hoje? Hábitos de consumo? Nova geração e novos hábitos de consumo. Os desafios, as estratégias, o que mudou, o que tá mudando, como é que foi. Mas vamos começar pelo começo, né? É isso aí, vamos começar pelo começo. O que é um hábito de consumo? Eu acredito que o hábito de consumo seja algo que você sempre compra recorrente, mas que não é uma questão de necessidade, tipo... É algo no que você gostaria de gastar seu dinheiro. Exatamente. Tipo, pessoas têm... Um sonho de consumo, pode ser assim, né? Pode dizer. Beleza, então. Você quer contar mais ou menos o que você gosta de comprar? O que eu gosto Tipo, com o que você gosta de gastar dinheiro? O que lhe deixa feliz? Roupas. Roupas? Mas, ó... Tem poréns aí. Por exemplo, eu gosto muito de comprar, tipo, roupa, sapato. Bem mulher, assim, sabe? Gosto dessas coisas, assim. Adoro. Mas eu acho que eu também, tipo, se eu tivesse mais dinheiro, eu acho que eu compraria, tipo, carros. Carros? Muitos carros. Curioso. Então, em que ponto de vista a gente vai falar aqui? Vamos fazer um pouco de preâmbulo, né? Imagina um ponto de vista um pouco mais da questão de marketing, né? Porque o marketing, ele faz o quê? Ele cria uma persona, um avatar, como se fosse o seu cliente ideal, beleza? Tá. Imagina que você é uma empresa, você vai vender um produto ou um serviço, então você tem que ter o seu cliente ideal. Como que é o seu cliente ideal? Você pergunta isso pra maioria das pessoas, fala, geralmente são bípedes, né? Ditados de polegar opositor, coisa do tipo. Mas não, gente, o cliente ideal é como se fosse o cliente que está pronto para usar o seu produto ou serviço. Por exemplo, você é a Harley Davidson. Seu cliente ideal não é, tipo, a mãe de 60 anos que já tem netos. Não, você vai fazendo uma persona. Normalmente é homem, normalmente está numa certa idade. Geralmente gosta de tatuagem. Exato. Então você vai colocando, vai colocando um parte filtro. De algum clube, A gente já falou sobre funil de vendas, tem um episódio aqui sobre funil de vendas, mas como é que funciona? Por que as pessoas se apegam tanto a esse lance de geração e hábitos de consumo? Porque os produtos, eles são moldados para servir, né? Os produtos e os serviços são moldados para serem usados pela geração que mais os compra, não é mesmo? Sim, com certeza. Por exemplo, sei lá, quem não tem aquele vô, aquela avó que fala, não, quem compra terra não erra. É verdade. E hoje em dia, tipo, nossa geração já prefere mais viver de aluguel, ter mais liberdade geográfica e tal. Sim. Então, os produtos mudam. Então, do ponto de vista marqueteiro, é muito importante você entender para qual geração você vai servir. Não adianta você querer servir todas, né? Se você não é tipo um mercado, você tem um produto específico, você vai servir geralmente um tipo de público mais específico. E mesmo né? assim, o mercado há mercados que, por exemplo, aqueles mercados que não tem mais caixa, que é uma coisa que está se tornando cada vez mais comum, eles espantam um público mais velho. Ah, com certeza. Porque eles gostam realmente de ser atendidos por uma pessoa, de fazer aquele pluf. A minha avó adora ir no mercado, e ela adora acompanhar o dia que vai ter, tipo, verdura, legume em promoção, Porque sabe faz assim? parte do convívio social dessa geração. Exatamente. Então é muito importante a gente acabar entendendo, mas como a gente está falando aqui sobre uma nova geração e um novo modelo de consumo, antes eu acho que a gente precisa primeiro situar as gerações e tentar dar uns exemplos do que era, né? Tá. Eu listei, né? Tá aí na pauta, você pode ler pra gente? Posso, vamos lá. A primeira geração que a gente vai citar aqui é a geração silenciosa. Vai de quanto a quanto essa geração? Então, os nascidos de 1928 Eita. até 1945. Você sabe que ano nasceu sua avó? A minha avó nasceu em não sei. O meu avô foi de 27, 26. Não, minha avó é de, sei lá, não sei. Eu Ela já esqueci. tem 80, né? Já fez. Vai fazer 80 esse Vai ano. fazer 80, nós estamos em 2020. É de 43. 43, então ela tá na geração silenciosa, ela encaixa. Exatamente. Ela é Então de me conta, 43. qual que são os hábitos desse pessoal?
Ó, tendem a valorizar a qualidade, durabilidade e atendimento ao cliente, menos propensos a compras online. Minha avó não sabe nem ligar, coitada. É difícil. Produtos, serviços desejados. Saúde, bem-estar, viagens, serviços financeiros, produtos que facilitam a vida diária. Você vê como que é, né? Tipo, essa geração, que já é uma galera um pouco mais idosa, Sim. eles, além de priorizar a viagem, que é uma coisa que realmente eu reparo que lá em Araçoiaba, de onde eu vim, tem uma agenciazinha, a Benedita, o nome da dona da agência, se não me engano. Não sei se ainda tem, mas quando eu era criança tinha. E ela fazia muita viagem e sempre eram, tipo, velhinhos, sabe? Ah, sei. Aqueles grupos de terceira idade pra fazer viagem e tal. Meu avô me levou uma vez e tal. Foi super divertido. E realmente essa galera gosta muito de viajar. E quando eles gastam dinheiro, eles acabam focando, tipo, num plano de saúde. Tem que gastar com farmácia, então acaba focando em saúde. E quando vai gastar, é uma coisa pra facilitar o dia a dia, né? Uma coisa da vida em casa. Eu lembro da minha avó, minha finada avó, que Deus a tenha, quando chegou o micro-ondas lá no sítio. Nossa, acho que ela achou o máximo. Ela urrava de alegria, sabe? Ela achava o máximo não precisar esquentar a comida no fogão. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. A minha avó, ela tem aquela coisa, aquele preconceito de que lá atrás, tipo, porque falaram pra ela que micro-ondas dá câncer. Então ela não tem micro-ondas na casa dela. É compreensível. Minha avó tinha isso com salsichas. Nossa. E se pá, acho que ela tava até certa, viu? Não tá muito errada. A salsicha me dá alergia, então não pode ser uma coisa muito boa. Mas bom, então beleza. A geração silenciosa. A gente estamos vindo do passado pro presente. Calma, a gente vai chegar lá, gente. Aí a gente tem os boomers, que já são mais conhecidos, né? Que é essa galera aí a partir de 1946 até 1964. Eles viveram aquele milagre econômico da América e tal. Eles nem tinham muito onde gastar dinheiro, sabia? E também não era, acho que, muito comum, tipo, a pessoa viajar muito, né? Tipo... Na verdade, se tornou, né? Mas vamos lá, conta sobre os boomers. De que ano a que ano mesmo? De 1946 a 1964. Então, gente, eu vou fazer um pouco de contexto histórico pra vocês. O marketing, não que ele tenha sido inventado na América, mas ele foi aplicado ao extremo primeiro lá. Então, tudo que se falar sobre geração, tá lá. Não tentem trazer aqui pro Brasil, porque lá, esses baby boomers, que a galera fala, né, um pouco de contexto histórico, assim, o mundo inteiro ele tava, tipo, devendo dinheiro, porque tava em guerra, tava com vários problemas e tal. E a América não teve guerra no território dela, ela meio que financiou, então o mundo inteiro saiu devendo pra ela. Então, tava todo mundo tão cheio de dinheiro, tão cheio de tempo, com a economia tão pulsante, tava todo mundo tão bem. E daí as pessoas tinham qualidade de vida, elas tinham mais tempo pra criar coisas de inovação, elas tinham dinheiro pra ser financiadas pra isso. E o que acontece, né? Quando as pessoas têm mais dinheiro, elas tendem a ter mais filhos. Então, por isso, baby boomers. Sim. Mas vamos lá. Mesmo. Como se caracteriza essa geração? Bom, os hábitos de consumo dessa galera na época, pelo menos, valorizavam aí a qualidade, o serviço também, são mais propensos a compras em lojas físicas, mas adaptando-se a compras online. Produtos, serviços desejados. Cuidados também de saúde, eu acho que isso acaba vindo bastante, né? Viagem, lazer, tecnologia simplificada, porque nessa época começou a surgir mais coisas tecnológicas e tudo mais. Produtos e serviços relacionados à aposentadoria. Se a gente fosse, né, acho que numa geração, né? Sabe quem seriam baby boomers? Quem? A galera do Stranger Things. Verdade. Foi quando começou a crescer shopping, aqueles parques de diversões americanos, sabe? Sim. A Disney é o quê? Dessa época, mais ou menos, não é? Isso mesmo. Mas então, veja bem, eles começaram a ir mais em lojas físicas, eles já têm esse costume de sair de casa para comprar, o comprar já se tornou mais comum, né? E eles vão, por exemplo, pro shopping. E aí, indo pro shopping, você acaba tendo o mínimo de acesso, assim, à tecnologia, né? Você acaba vendo coisas e você vai abrindo um pouquinho mais, né? Tipo, o leque de opções. Então, e é aquela fase que a gente falou. Tipo, muita gente estava criando muita coisa nova. Você continua tendo os desejos que você herdou dos seus pais, né? Por exemplo, viajar. Também, o cuidado com a saúde dessa geração foi onde começou, tipo, creme, começou... A estética, a saúde estética. A saúde estética, porque sim. Foi nessa geração Baby Boomer que começou aquela mania do fitness, sabe? Que tinha aquelas academias malucas, com coisas que faziam massagem nas pessoas. Não, acho que essa é mais pra frente. Galera com short de lycra. Não, esse daí é aqui, ó, é na geração X.
Mas vamos lá, segue. A geração X é aí os nascidos entre 1965 e 1980. Ó, 1980 já é época de discoteca. Galera que viveu a Guerra Fria. Habilidade de consumo. Hábitos de consumo, habilidade. Combinação de compras online e lojas físicas. Foco em equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né? Então, o pessoal já começou aí, né? Querer dividir um pouquinho do tempo. O produto e serviços desejados. Tecnologia, saúde e bem-estar, educação para os filhos, produtos relacionados à casa e família, viagens e experiências. Você vê que começou a entrar a experiência. Então, e filhos também, né? Porque essa época as pessoas começavam a ter filhos porque realmente era aquela coisa de ter a família e tal. E não viam mais os filhos como mão de obra, porque mais antigamente você tinha filho para ajudar, seja em lavoura, sei lá, para trabalhar. Filho era para agregar valor, né? Para trabalhar, para ajudar na família. Aqui já não, você já começa a pesquisar escola particular, a querer se preocupar mais com relação a essas partes de cuidados infantis. Bom, bem legal, bem legal. Nossos pais se identificam nessa geração X, né? Os nossos pais Nossos são dentro pais dessa tão faixa dentro dessa etária geração aí, aí, né? Então, os filhos já, tipo, as Você pode ver que roupinhas, eles já tiveram, por exemplo, a TV por satélite. Sim. Eles viram nascer a internet, eles viram nascer o telefone. É. Eles tinham uma coisa que o jovem que ouvir isso aqui daqui a um tempo nunca vai saber o que é a figura do disquete. O disco. A figura do Palm, sabe? O Palm era tipo um proto-celular que só mandava SMS. Que era tipo bipzinho. Isso. Mas esse não é em 90? Não, começou... Bom, enfim, segue. Eu acho que é nessa época aqui, ó. Porque daí... De novo, você tá com essa ideia do Brasil. Aqui a gente era um pouco atrasado. Faz sentido, Bom, mas então o próximo é os millennials. Opa! Vamos lá, conta aí. De que ano a que ano, os millennials? Os millennials são de 1981 a 1996. Eu sou o último ano de milênio. Mas pode ver, tudo que é feito hoje, porque a gente tá numa idade que é a idade mais consumista que tem, né? Sim. A gente tá ali acima dos 20 e tal, normalmente é um público que já trabalha, já consegue gerar renda. Sim. E pode consumir, tá em pleno consumo. Tem bastante desejo por consumo. Então, a maioria dos produtos, até alguns anos atrás, antes da sobracida da pandemia, muita coisa era, vamos fazer coisa para os milênios, coisas para os milênios, os milênios isso, os milênios aquilo. Então, essa é a nossa geração. Entendi. Que é a galera... E, a preferência por compras online, que é muito mais a nós. A valorização de experiências, tipo, isso a gente tem até num podcast de quando a gente fala sobre o Airbnb, de locação. Tem também aqui sustentabilidade e ética nas marcas. Você vê que a gente já cobra um pouco mais, né? Tipo, poxa, mas por que a Nike vai produzir lá no Vietnã? E essa mão de obra? E essa Apple na China? Mas enfim, produtos e serviços desejados. Tecnologia, com muito. certeza. Experiências de viagem. Você vê que agora não basta mais viajar, a gente quer a experiência. Exato. A gente quer a foto bonita pro Instagram. E os filhos sumiu, porque aí a gente tem produtos sustentáveis, serviços de streaming, fitness e bem-estar. As crianças subiu. Você vê que fitness e bem-estar continua aí, né? Só foi evoluindo. Sim, foi. Não deixa de ser saúde, né? Uhum. E a próxima geração é a geraçãozinha Z. Mas calma que piora. Mas, cara, De quanto a quanto a geração Z? Geração Z de 1997 a 2012. Essa molecada que já tá fazendo 20, já tem 20 e poucos anos. A galera parece que nasceu nos anos esses 2000 dias. e já tem mais de 18 anos, Exatamente. né? Assustador isso. Total. E os hábitos de consumo são altamente digitais. É altamente digital mesmo. Eles nem sabem conversar no mundo físico. É verdade. Influenciados pelas mídias sociais. Preocupados com questões sociais e ambientais. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Mas vamos lá. Produtos e serviços desejados. Produtos tecnológicos, moda e beleza. Alimentos e bebidas saudáveis. Entretenimento digital e produtos ecológicos. Sim, de fato. Você pode ver que agora as marcas vão se adaptando às novas gerações, né? Elas vão querendo se reinventar. Porque a geração mais antiga vai achando bonito
vai continuar consumindo Coca-Cola, desde Sim, sempre. Coca-Cola Mas continua zero achando agora. bonito, mas agora a Coca-Cola, ela não basta ela ter aquele urso fofinho polar, sabe? Não. Ela tem que ter um papel social, ela tem que pegar o Papai Noel e ajudar a criança, ela tem que ter todo um storytelling. Sim. Porque, tipo, agora não basta mais a experiência de tomar Coca-Cola, não basta mais viajar, não basta mais a foto no Instagram. Não, você tem que ter uma história por trás disso. Ah, esse restaurante veio de um imigrante que veio lá do Líbano, fugindo de algum lugar. Tem que ser contado toda uma história para você se identificar com a marca, para você se identificar com o produto. Tem que ter todo um branding. é exatamente o branding, mas vai procurando uma palavra como se fosse todo Todo um enfeite, todo um embrulho, todo um pacote. como se fosse o mundo próprio daquilo, entendeu? Entendi. Por exemplo, a primeira geração, essa geração Z, que é a geração que ficou realmente, assim, pessoas jovens ficaram milionários jogando videogame. É verdade. Jovem, que assim, se você parar e explicar e tentar explicar isso pra geração silenciosa, você não consegue. É. A nossa geração já tem já dá uma entortada assim de cabeças. Pô, sabe, pouca gente consegue entender, então é muito diferente. Mas, vou dizer uma coisa pra você. O meu pai, ele é da geração ali dos... É a geração... Boomer. Não, ele não é boomer. Ele é geração... ele é boomer. Enfim, não, minto. Meu pai é de 70. Ele é geração X. Beleza, X. E o meu pai, ele não entende que eu trabalho de casa. Que eu Faz faço home office. Pra ele, eu não tô trabalhando, entendeu? E, tipo, eu entendo. Porque pra ele, na cabeça dele, o trabalhar é ter que bater ponto, ter o horário de entrada, de saída, hora extra, férias. Sabe assim, ele tem isso. E se você não tá dentro disso, ele faz, não existe. Sabe assim, pra ele não é concebível. Então, é complicado. Então, isso é uma coisa tão simples. Imagina, tipo, você ganhar dinheiro e ficar jogando um videogame. Que seu pai fala assim, sai essa porcaria aí. Vai ficar com a vista ruim. Vai estragar a TV. Vai estragar a TV, sabe assim? Então, é bem complicado, né? Mas beleza, note, então vamos voltar aqui pros hábitos de consumo, né? Vamos lá. Com o que essa geração consome? Porque se você for parar pra Netflix é obrigatório. Você não consegue ficar sem internet no celular, então... Não, vamos... antes de qualquer coisa. Internet. Antes de qualquer coisa. Celular, né? É. O Wi-Fi na pirâmide de Maslow tá na base. Você pode dormir sem teto, mas não sem Wi-Fi. Então, nota que os hábitos de consumo, eles mudaram. O que é importante, por exemplo, sei lá, pra nossa avó, por exemplo, pra sua avó... Pra minha avó. Ficar um dia sem internet não tem problema nenhum. Ela nem sabe, ela nem sabe o que é internet. Tipo, ela não consegue ficar um dia sem eletricidade mais. Não, sem dá. eletricidade, Não dá. Embora, tipo, talvez ela seja muito mais claro na mente dela como é que foi a vida sem ter tanto acesso à eletricidade. Tipo, lembra da querosene, por exemplo. Mas ela já não consegue mais. Porque, né, de novo, hábitos que foram melhorando, né? E não só isso, Agora, né? veja bem, a gente não consegue ficar sem internet. Não. Porque pra ela, ficar sem internet não tem problema. Ela vai no mercado, ela vai continuar consumindo. A gente não consegue consumir sem internet. Não, e outra, tipo, a eletricidade já é uma obrigação e a internet é indispensável. Sim, sabe assim? realmente essa é a palavra, indispensável. É indispensável. Não é um negócio, não, vou ficar... Não existe isso. É uma coisa que não dá pra ficar sem. E isso pra todas as gerações, né? Hoje em dia acaba sendo, Quanto né? mais nova a geração, mais indispensável é a internet. É. Então, o mundo digital, ele é um outro mundo, mas um mundo sem o qual a gente não vive mais. Só Não. que a gente, como a gente pegou a internet crescendo, principalmente aqui no Brasil, a gente consegue transitar entre o mundo sem internet e o mundo com internet. A gente consegue falar, não, hoje eu quero ficar sem celular, eu quero relaxar. Não vejo a hora de não pegar no celular. Segunda eu respondo os WhatsApp e tal. Agora não existe a vida mais sem celular, porque se você for parar pra pensar... precisa-se de um encontro, tem um app pra isso. Precisa-se de comida, tem um app pra isso. Precisa-se de bebida, tem um app pra isso. Não, precisa assistir. Precisa assistir, precisa ouvir música. E uma outra coisa muito legal dessa geração, que eu vou comentar na próxima. Inclusive, já comenta a próxima pra gente. A próxima é a geração... Alfa. Nossa, geração Alfa? Isso mesmo. Eu não sabia dessa. Opa! Pra mim era tudo Z. Não. Mas vamos lá. A geração Alfa é os nascidos a partir de 2013, até o presente momento, né? E eles têm o hábito de consumo de ainda muito jovens, né? Então, assim, criançada. Mas provavelmente serão ainda mais integrados à tecnologia e mídias sociais. Os produtos
de serviços desejados são brinquedos educativos, que daí são os pais que empurram, né? Uhum. Tecnologia integrada ao aprendizado, que também é os pais que se utilizam disso, e experiências familiares, que também não Exato. tem muito o que fazer, né? Então, eles ainda são muito jovens, na média. Quem nasceu em 2013 já ainda tem só 10 anos, né? 9 se pá. Mas o ponto é que essas duas últimas gerações, tá? Depois da nossa, que são os milênios, então todas as duas últimas que já vieram, depois da gente, o que elas têm? Elas têm a vontade de consumir, mas é consumir o ter e não o possuir. Sim. E aí vai a diferença, né? A gente gostaria, por exemplo, a nossa geração, nossos pais, nossos avós, gostariam de, por exemplo, ter um terreno, né? Possuir um terreno, ter a posse, ter lá uma escritura, ter uma casa. Onde tá teu nome, Agora, né? tipo, a nova geração não liga. Tipo, antigamente o sonho era 18 anos, tirar a carta e comprar um carro. Exato. Tem muita gente, principalmente quem vive em grandes centros urbanos, que acha carro um problema. Quando precisa aluga, assina, vai. Tem um aplicativo pra isso, né? Chama. Então, olha que coisa curiosa. Isso é uma coisa que a gente viveu. Eu também, eu sou um pouco mais velho que você, mas Qualquer coisa. mas sou um pouco, sim. Observação. Mas a gente tinha o hábito de comprar CD de música. É verdade. E comprar DVD de filme. Então, tipo, não bastava você assistir o filme, não. Você tinha que ter aquele filme. Tinha que ter... Não bastava você ouvir aquela música. Você tinha que ter aquele álbum. E não só isso, tipo... Hoje em dia, você já parou pra pensar que nossas músicas são todas no Spotify e elas não são nossas? A hora que o artista brigar com o Spotify e tirar a música, não tá aí mais lá a música. A gente não vai deixar de assinar o Spotify por isso, mas não vai ter a música que a gente tanto gostava. Olha só que coisa curiosa. Tipo, a gente parou de possuir coisas. A gente tem acesso. Mas a gente não possui. Por quantos anos, tipo, a gente tava junto e a gente não tinha carro, mas a gente precisava viajar, a gente ia lá e alugava. E era super tranquilo. E tal. Tipo, tinha uma burocracia aqui ou ali, mas de fato... Inclusive tem um episódio sobre alugar carro, né? Mas de fato era tranquilo, né? Sim. Era bem prático. Pra você ver como que muda, né, o hábito de consumo. O que mais que você acha que vai mudar? Eu acredito que... Uma coisa que eu percebo, assim, que a parte dos filhos é uma coisa notável, assim. Tipo, não é mais um desejo você ter uma grande família. Existe, obviamente, as exceções, mas hoje a galera é tecnologia e experiência. E uma coisa que eu percebo, tipo, eu gosto muito de coisa de casa. Eu falei que eu gosto de comprar roupa e tal, mas eu gosto muito de coisa de casa, itens de casa. Adoro jogar The Sims, sabe assim? E eu percebo que a geração de hoje não se importa muito com isso, sabe? Tipo, é muito comum você ver, tipo, apartamento de 40, 30 metros... E tá ótimo, sabe? Faz uma decoração bem legal e é isso, tipo, não tem mais a necessidade de morar numa casa grande, confortável, com quintal, e porque você vai ter um jardim. De fato, os carros têm ficado menores, sabe, né? assim, As casas têm ficado menores, né? Porque você vê, a comparação é muito assim, boba, mas na prática. Você compara os apartamentos de antigamente, porque antigamente você ia num apartamento, mesmo que o apartamento não fosse de alto padrão, não era tão pequeno, era comum ser tipo um apartamento de 60, 70 metros. Era um apartamento de tamanho confortável. E antigamente, morar num apartamento desse tamanho, nossa, era pequeno, era desconfortável, qualquer coisa do gênero. Viviam, sim, em casas com terrenos enormes. Exatamente. Hoje em dia, tipo, você vê o tamanho dos apartamentos, se você compra um apartamento de 60, 70 metros, você vai fazer, nossa, que grande o apartamento, sabe Mas assim? então, beleza. Então, a nova geração, talvez por causa da inflação, porque tá ficando realmente mais caro. Porque é mais caro, né? Ou porque os filmes estão ganhando menos, mas a questão é com o que eles vão gastar dinheiro. Eles estão gastando menos dinheiro com casa. Sim. Com o que eles gastariam mais dinheiro, se for parar pra pensar? Tecnologia. Sabe uma coisa que eu acho que daqui pra frente vai começar a custar cada vez mais caro? Armazenamento de informação. Porque, de novo, ainda naquela linha que eu fiz, a gente não tem, mas a gente tem acesso. Então, tipo, quem gosta da música no Spotify, o que você faz? Ou no YouTube Premium, você pega e salva a música no seu dispositivo. Ou seja, você pega um espacinho digital e preenche, né? Então, imagine, não tem aquelas séries americanas que as pessoas têm aqueles containers que eles contratam pra deixar as coisas que não cabem em casa? Aqui também já tem, já na nossa cidade. Beleza, que tenha, mas concorda que esses containers são digitais hoje em dia? Sim. A gente vai enchendo de coisa. Tipo, o iCloud da Apple não ficou mais caro? Inclusive, quero falar sobre isso. Poxa, Apple, você tem que fazer um planinho ali no meio. Porque a Apple, ela tem planos de, sei lá, de 250 gigas, 1 tera e 2 tera. Não tem nada entre esse meio. Quanto menor o espaço fracionado numa máquina, mais caro é. Porque você precisa fracionar muito. É muita gente usando. Mas enfim, caro. O ponto é, de novo, indo pro Black Mirror, como o mundo tá cada vez mais digital, eu acredito que o espaço digital
tal qual a moeda digital, tal qual a vida digital, a vida social digital, vai começar a se tornar cada vez mais caro. Ah, com certeza. Não, eu tava comprando esses dias o meu negócio do meu Hotmail lá. E porque tava cheio minha caixa de entrada, tinha muito e-mail e tal, e que você não queria o premium. Então, Tinha que comprar espaço. Você vê como que é, né? O espaço digital vai ser começado a ser vendido. E tá vendendo, olha né? que Não é nem curioso, tá né? começando, está sendo vendido, né? Então, com o que vão gastar dinheiro? Já se gasta muito dinheiro com aplicativos, já se gasta muito dinheiro com experiência. Uma coisa que, inclusive, aí eu vou fazer uma coisa que a gente gasta dinheiro... Comida. Comida, sim, de fato, mas em comida, mas na questão de... Por exemplo, a gente vai num restaurante. Diferente. A gente ainda não pode ir num restaurante na Itália. Não dá. Mas a gente vai num restaurante italiano, que tem toda uma história, que os donos vieram da Itália, que servem o prático típico italiano, que não sei o quê. A gente quer sentir um sabor da Itália, mesmo estando aqui no Brasil. Então, olha que coisa, tipo, a gente não quer só a experiência, a gente quer a experiência, a história e o sabor. Sim. Tipo, a gente não quer apenas... Não, a gente vai colocando cada vez mais exigências, pode-se dizer assim. E a gente vai gastando cada vez mais dinheiro com isso. Por exemplo, antigamente, quando veio o lanche, era um prensado, né? Agora tem que ser o lanche com um hambúrguer artesanal. Agora tem que ser o lanche com um hambúrguer artesanal, que não seja feito com carne. Pode ser aquele futuro burger, né? Que não é carne bovina. Com o pão feito de não sei o que vem naquela embalagem reciclável. Tem que ter toda uma história, né? Sim. Não basta mais só isso. Não, isso e aquilo. E eu acho que vai ser cada vez mais desse jeito. E como que você pode gastar mais, se você for parar pra pensar? Porque a geração está tendo cada vez menos filhos, né? Sabe com o que estão gastando? Pets. Sim. Pets é uma coisa que eu acredito que vai se gastar cada vez mais. E vão nascendo cada vez mais produtos. Por exemplo, plano de saúde para pet, né? Sim. Seguro para pet, pet shop, roupinha para pet, experiências pro pet, né? Coleira. Isso, coleira, abraços e dog, né? Uhum. Inclusive, o dog tem umas coleiras bem legais. Mas eu acho que era isso que a gente tinha para falar nesse episódio. Eu acredito que sim. Tem mais alguma consideração final? Não. Beleza, seu jabá. Meu jabá é pra você que tá buscando aí por saúde, que é importantíssimo. Em qualquer geração? Em qualquer geração, exato. Então, plano de saúde odontológico aí, pra você ficar com o seu sorriso bem bonito. Entre em contato através do convênio de saúde.online nas redes sociais e site. E Corretora Sincera no canal do YouTube. Excelente. Gente, podcast na Apple Podcasts, na Anchor, na Aurelo, no Spotify, no YouTube, onde você quiser você acha a gente. Lembra, podcast@visualmodo.com, se quiser falar com a gente. É isso, espero que vocês tenham gostado do episódio dessa semana. Deixa nos comentários, se você ficou até aqui, o que você acha, com o que você acha que vão se gastar no futuro, o que vão gastar mais no futuro, qual vai ser o novo hábito de consumo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Curte, comenta, compartilha e volta semana que vem porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah.